Deus abençoe a todos. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos. Se propício a nós pecadores, Pai, te pedimos perdão. Nos abençoe de toda maneira, Pai, e joga por terra tudo aquilo que não provém de ti. Abre o nosso entendimento para ouvirmos, aprendermos e vivermos segundo a tua boa palavra, segundo, Pai, o teu grande amor. Aleluia. Te agradecemos e te louvamos, Pai. Te exaltamos hoje e eternamente. Gratidão e perdão eterno, Senhor Jesus Cristo. Gratidão e perdão eterno, Senhor Elohim. Fica conosco, nosso bom, amado e bom Jesus. Amém. E graças a Deus. Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 28, a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. Texto áureo, a ressurreição de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Jesus, desculpem. No fim do Shabá, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele, e ficaram como homens mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado. Glória a Deus e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Como ele disse, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia, e ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reunindo-se eles com os anciãos e tomando conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. E se isto chegar ao ouvido do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Assim, eles pegaram o dinheiro
e fizeram como foram instruídos. E este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. O comissionamento dos discípulos. Então, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Glórias a Deus e aleluia. Que maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. A ressurreição de Jesus, que maravilha. Glória e glórias e honra ao Senhor Jesus. Contextualização aqui a partir do verso 1 do capítulo 28 de Mateus. Estes eventos ocorreram bem cedo na manhã de domingo para a identidade da outra Maria, uma vez que os antigos não viam as mulheres como dignas de confiança. Um escritor que elaborasse um relato destinado a convencer os leitores da ressurreição de Jesus não teria feito das mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição. O fato de Mateus ter incluído as mulheres confirma que ele foi fiel no registro dos eventos reais, mesmo que fossem vistos como desacreditáveis pela sociedade. Você vê que desde da antiguidade, você vê que há uma segregação, há uma acepção de pessoas, né? Uma desvalorização da mulher e o mundo patriarcal, machista, né? Onde o homem ele prevalece, ainda que seja de maneira equivocada e inaceitável. Verso 3. O semblante do anjo o identificava como um ser celestial. Aleluia. Verso 4. Os soldados perderam a consciência e caíram ao chão. As palavras, como ele disse, recordam as profecias de Jesus a respeito de sua ressurreição. Jesus ensinou que as profecias do Antigo Testamento tinham de ser cumpridas, uma vez que elas vieram de Deus. Verso 9. Durante a sua tentação no deserto, Jesus citou Deuteronômio 6,13. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás e jurarás pelo seu nome. Mateus 4,10. Ao aceitar a adoração, aqui Jesus se identificou como o Senhor, o seu Deus. Verso 13 e 14. A ampla circulação deste relato provavelmente levou ao édito do imperador na inscrição de Nazaré, aparentemente datada de 41-54 depois de Cristo, que ameaçava de morte qualquer um que removesse um corpo sepultado. Vários aspectos do relato dos soldados não fazem sentido. Se os soldados estavam todos dormindo, eles não poderiam ter reconhecido que foram os discípulos de Jesus os que lhe teriam removido o corpo. Além disso, é extremamente improvável que todos os soldados tivessem dormido ao mesmo tempo. Finalmente,
os soldados eram severamente punidos ou até executados por dormir em serviço. Verso 17. Sobre o significado da adoração dos discípulos, ver nota no versículo 9. A confusão persiste entre eles acerca da ressurreição de Jesus, enfraquece a teoria séptica de que os discípulos tiveram em comum uma alucinação da ressurreição de Jesus, porque todos eles esperavam que ele ressuscitasse. Verso 18. Antes da ressurreição, Jesus tinha autoridade. Contudo, por meio da ressurreição, o Pai concedeu a ele todo o poder no céu e na terra, uma autoridade bem maior do que aquela que Satanás futilmente lhe prometera. Verso 19. A ordem de estender a missão deles pelo mundo inteiro, leva ao clímax o repetido tema de Mateus da participação gentílica na salvação de Deus, a inclusão de 4 mulheres gentias na genealogia de Jesus e a convocação dos magos para adorarem. O menino Jesus prenunciou a missão dos discípulos de fazer discípulos de todas as nações. O batismo marcava a entrada da pessoa na comunidade da fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É uma referência à Trindade. A linguagem de Mateus mostra que uma clara compreensão da natureza e da identidade de Jesus como Deus era requerida antes do batismo. Verso 20. A grande comissão é precedida por uma referência à autoridade de Jesus e seguida pela promessa da presença espiritual de Jesus entre nós. Ambas são necessárias para que cumpramos a missão que Deus nos deu. Glória a Deus e aleluia. Mateteu, pronúncia grega. Mateteu. O verbo mateteu, fazer discípulos, é derivado do substantivo matetes, que ocorre mais de 250 vezes, unicamente nos evangelhos e em Atos. Matetes significa discípulo, aluno, alguém que aprende de outrem, e normalmente indica uma pessoa cuja vida está ligada a Jesus, seu Senhor. Mateteu significa tornar-se um discípulo. Aleluia. Ou ser instruído. Em outras 2 ocorrências, significa fazer discípulos. Na grande comissão, a construção grega especifica particípio auristo, seguido por imperativo auristo. Esta construção é relativamente comum em Mateus, Lucas e Atos. Indica que o peso principal da ordem de Jesus na grande comissão é para fazer discípulos, enquanto a ação de ir é um pré-requisito necessário para a realização dessa tarefa. Baruch Hashem Adonai. Senhor amado, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta grande e rica oportunidade. Que o Senhor continue com a tua mão estendida, com o seu braço forte, permitindo, aleluia, que o seu evangelho seja, aleluia, anunciado aqui de toda maneira, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fica conosco, permanece conosco, nos livrando do laço do passarinheiro, do laço do diabo, jogando por terra, Pai, todo ardil de Satanás, todo levante das trevas, Pai. Tudo aquilo, Pai, aleluia, que não provém de Ti, o Senhor derriba. O Senhor, aleluia, joga por terra. O seu quarto arco a lança. Joga os carros no fogo, Pai, porque Tu ri do brandir das lanças. Pai, nos cobre com Teu sangue e abençoa toda a humanidade, resplandece o Seu rosto sobre nós e nos dê a Tua paz, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Em Ti está a vida, Pai, e nós carecemos de Ti. Tende misericórdia de nós, porque somos pecadores. Lembre-se, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Graça e paz seja multiplicada. Shalom Adonai.